Boa noite para todos. Eu vou conseguir ficar de pé, porque ontem eu não conseguia ficar de pé. Boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em vossos corações, com toda essa espiritualidade amiga que nos ampara e sempre nos traz aqui. Todo dia que eu levanto eu penso assim, puxa, eu vou conseguir voltar para casa. Que Deus me permita voltar para casa com paz, com resignação, com resiliência, com amorosidade no coração pelo dia que eu passei, independente de todas as minhas brigas e rugas e etc. Mas ontem eu estava em casa, nem saí. E aí eu resolvi fazer um conserto. Consertei a arandela da sacada. Eu moro na casa do meu irmão em Jurerê. E eu estava na casa da minha namorada uns 15 dias e voltei para casa ontem. E aí fui consertar uma luminária que estava em cima do fogão. Peguei a escadinha, tranquilo, botei a escada. Já tinha usado ela lá fora um monte, sobe e desce, estava tudo tranquilo. E eu lá em cima da escada e ela resolveu me dar um susto. Rebentou a corda que abre a escada e eu me vi um passarinho lá em cima, assim, caindo de tudo quanto é jeito. E é nessas horas que a gente agradece a Deus por estar aqui novamente. Porque é nesses momentos que a gente pode fazer a passagem. Nesse, no outro. Em qualquer minuto, em qualquer segundo da tua vida, tu pode sair e estar do outro lado sem saber por quê. Agradecer a Ele, agradecer as pessoas que estão aqui, eu ficaria uma palestra inteira agradecendo a todo mundo. A essa casa que me acolheu, sem saber quem eu era, porque esse é o grande chavão, né? Dê a Ele, não importa quem, não importa se o grau dele é o rico, o pobre, o deserdado, não importa, eles me acolheram aqui. Mesmo das minhas faltas de fé, às vezes sim, eu me penitencio às vezes por não estar tantas vezes mais aqui. E aí nessa escolha dos nossos temas ali, eu, como sempre faço, escolho um tema e trabalho. E me penitencio esse último mês por não ter estudado muito mais do que deveria ter feito. E aí com aquele tombo todo ontem, com aquela coisa maluca que aconteceu comigo, eu achei que estava pronto, preparado para fazer essa palestra de uma forma bem tranquila, como eu sempre faço. E eu a escrevi da forma como eu achei adequada naquele momento. E hoje nós vamos falar das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Moisés, no capítulo 5, escreveu. A primeira bem-aventurança foi: bem-aventurados os pobres de espírito. Especificamente, essa bem-aventurança, ela é uma passagem que convida ao esvaziamento do ego, do nosso ego. O quanto que a gente tem isso, né, forte. Olhem para mim como se fosse um de vocês. E da autossuficiência também, como a gente se considera às vezes autossuficiente para tudo, né? Não pede ajuda, não se coloca à disposição. E aí vem aquele grande chavão, né? Abandonar o orgulho e a soberba. Então hoje nós vamos falar sobre a bem-aventurança que diz assim, ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Não se preocupem, de vez em quando eu vou dar uma mancadinha aqui para poder dar uma estabilizada no pé, tá? Mas antes de começar essa palestra, eu pergunto para vocês: o que tem te tirado a paz ultimamente? Reflitam sobre isso. O que tirou a paz hoje? Ou ultimamente, no último mês? Podem até anotar isso, se vocês quiserem.
Eu já estou vendo que o irmão Teodoro está passando no dedo lá, contando quantas vezes. Posso estar errado. Ele já está contando lá um monte de vezes quantas coisas tiraram ele dessa paciência. É conta para pagar? É o filho que foi mal na escola, o boletim não está bom, a mulher brigou contigo, teu carro pifou, eventualidade de reconhecimento, tu precisa ser reconhecido, é necessidade de estar certo o tempo todo? A gente tem muito disso, né? A gente está numa discussão para ganhar, não é? Dificilmente a gente consegue ficar quieto e escutar. Eu digo isso porque aconteceu tudo que podia acontecer ontem, tudo. Meu carro pifou, as luzes queimaram, eu caí, me acidentei. Então assim, é isso. Para mim olhar, eu estou certo nisso o tempo todo. Não é um pouquinho de falta de humildade em algumas coisas que eu deixei de fazer ou fiz errado? Pois é, Jesus começa o sermão da montanha justamente atacando a raiz de todos esses sofrimentos, né? O nosso ego, o nosso orgulho. Quanto que a gente não para pensar nisso, né? Mas atenção, para entender o que é, precisamos primeiro saber o que não é. O que não é. E o que não é? Quando ouvimos pobre de espírito, a primeira imagem que vem de alguém é sem dinheiro, sem estudo, pobre coitado, não é? É assim que a gente é. A gente sai ali e diz assim, coitadinho, não tem dinheiro, está passando fome, isso, aquilo. E aí muitos pensam assim, mas Deus quer que a gente sofra? Não, já foi falado em palestras anteriores que isso é uma utopia nossa, né? Uma coisa que a gente cria para si mesmo. Jamais Deus quer que a gente cresça, Ele quer que a gente evolua, que a gente seja perfeito. A gente é perfeito? Em algumas coisas talvez, mas nós estamos longe da perfeição ainda, né? E aí o Espiritismo vem nos esclarecer, lá Allan Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem no capítulo 7, item 1. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Olha, isso é muito pesado para nós, né? Quando a gente sai na rua, a gente pensa que todo mundo é pobre de espírito porque está lá, jogado à berlinda. Não. Jesus, no Sermão da Montanha, já disse. São os humildes. Jesus não estava pedindo miséria. Ele mesmo tinha amigos, como Zaqueu, por exemplo, que já foi citado por mim em uma palestra anterior. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos na época de Jesus. Cobrava impostos para passar aos romanos. Só que ele começou a escutar Jesus, mas ele era um cara baixinho, era um cara pequenininho. E aí a multidão estava toda ali, ele não conseguia escutar, não conseguia ver. O que ele fazia? Ele subia numa árvore para escutar Jesus. E era rico, ele tinha muito dinheiro. Até que ele se tornou amigo de Jesus. E naqueles momentos que ele estava lá, ele resolveu se ressignificar, se comprometeu a dividir o que tinha. Ele também não estava pedindo ignorância. A doutrina espírita diz, né, fora da caridade não há salvação, não é verdade? Não há instrução também. Se nós não nos instruirmos, de nada adianta a gente participar de algum lugar, de alguma coisa, se a gente não tem conhecimento absolutamente de nada. Nós temos tempo para evoluir lendo. Então, o que é isso? Primeiro, a humildade. O que é humildade, pessoal? Alguém sabe? Só me dizer o que é humildade? Fica com vergonha. Também não sabia. Claro, a gente vai aprendendo no tempo. É ausência de orgulho. Humildade é ausência de orgulho. É eu reconhecer que não sei tudo, que eu preciso aprender. É eu não me achar melhor que o porteiro, que o faxineiro,
que o lixeiro. Kardec diz no item 3, a humildade é a ausência de orgulho. O orgulhoso é sempre duro para com os outros, porque sempre se julga acima dele, né? Quando a gente está naquela soberba, naquele orgulho, a gente não se julga maior que os outros, melhor que o outro, principalmente quando está na discussão. Daí tu bota o teu orgulho para fora. Teu ego se exacerba e tu fica todo poderoso, né? Às vezes o outro escuta. Olha, o outro fica quieto. Olha o quanto que esse ser talvez seja muito mais evoluído que nós. Esteja na humildade, do reconhecimento de que não adianta entrar no confronto. Você já viu algum orgulhoso se desculpar? Até pode ser, mas é difícil, né? A segunda, desapego. Desapego não é jogar tudo fora, é não deixar que as coisas te prendam. É homem pobre, pode ser rico de orgulho, se vive dizendo, ninguém me dá valor, o mundo é injusto comigo. No item 2, Jesus garante, bem-aventurados que são pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Ou seja, o reino dos céus começa aqui, quando a gente se liberta. Quando a gente se livra dessas imperfeições morais. Demora um pouco, demora algumas encarnações, milhares talvez. Mas quando a gente começa a olhar para isso com um pouco mais de lucidez, a gente começa a dar um caminho mais reto para as coisas. Terceiro, simplicidade e docilidade. Quem pode ter um coração simples e dócil? A criança, não é? A criança, até ela ter o livre-arbítrio ali em torno dos 7 anos, se eu não esteja enganado, antes dos 7 anos, ela é simples e dócil. Aí ela aceita a orientação, ela não complica. Claro, tem aquelas birras das crianças normais, né? E aí tu diz para Deus assim, Senhor, me ensina, eu quero aprender. Está nos livros, a gente precisa ler. Que seja uma vez por semana, mas abra um capítulo aleatório e leia. Aquilo talvez seja o teu dia, não sabe? Por que no reino dos céus? Porque o orgulho adoece. Olha só, o orgulhoso vive em guerra, não vive? Com ele mesmo. Ele vive em guerra com ele mesmo, que ele não consegue tirar aquelas dores, aquelas mazelas, aquelas imperfeições. Ele sofre. Ele não sente, mas ele sofre. Despreza quem tem menos. Se uma coisa dá errada, ele se desespera. Porque isso não podia acontecer comigo, não é? Quantas vezes a gente já fez isso? Ficar brabo, brigar. Não olhou para ti, achou que o outro era responsável por uma coisa que era tua. Kardec escreve no item 4, o homem orgulhoso e egoísta é sempre infeliz, né? Normalmente ele é fechado, não sorri, não brinca, não tem uma atitude benevolente, então assim, está sempre em briga consigo mesmo. O coração está cheio de fel, que a gente chama, daquele amargor, né? Ele está sempre amargo, né? A menor contrariedade irrita, o menor prejuízo desespera, desprepara e desespera, né? Já o humilde aceita, aprende, agradece. A gente tem que aprender isso. Jesus mesmo deu aquele exemplo entre o fariseu e o publicano, né? O fariseu entrou no templo se gabando, batendo no peito, etc. Entrou no templo, tal, todo gaboso, tudo isso, aquilo, e o publicano entrou no templo batendo no peito. Senhor, tem piedade de mim. Quem saiu justificado? O humilde. Mas como que eu pratico isso hoje? Alguém já parou para pensar como é que pratica isso hoje? Como praticar? Vou dar 3 tarefas para vocês.
para mim. Quando eu coloco vocês, eu me coloco nessa grande panela, tá? Não me excluam não, porque tem bastante coisa errada aqui ainda. No relacionamento, por exemplo, como que eu pratico isso? Na próxima discussão, fica quieto. Experimente não ter razão. Elogie uma qualidade da pessoa antes de criticar. Humildade é isso. Por exemplo, um exemplo simples nosso. O homem é um cara que não dá muito elogio, dá? Não. Nós somos meio bronco mesmo. A gente aprende essas nuances do amor, de participar ao outro no dia a dia, todo dia, olhando como é. Por exemplo, tu chega na tua casa tá limpa, né? Limpinha. Qual é o comentário que tu faz? Meu Deus, tu arrumou a casa para quem? Quem que vai vir aqui? Olha a diferença de tu entrares em casa, ver aquilo tudo lindo, maravilhoso, cheiroso, dizer para tua mulher ou para tua namorada, ou seja, puxa, que casa cheirosa. Obrigado por me receber assim. Não importa que não era para ti. Percebe a diferença de colocar o outro na parede, colocar para ele um comentário negativo, né? Com os bens, faça a faxina do desapego. A gente chega em casa, hoje eu vou fazer uma faxina no meu guarda-roupa. Aí tu vai lá, tira tudo que é velho, bota num saco e dá numa instituição de caridade. Ok? Ok. Mas o que é a verdadeira caridade? Não estou dizendo que isso não é caridade. É tirar aquilo que possa te fazer falta. Aquilo que talvez só tenha um. E pergunte para ti mesmo, isso me serve ou eu estou servindo a isso, né? Isso aqui me serve ou eu estou servindo para isso aqui? Lembra da pergunta 886 do Livro dos Espíritos? Qual o meio mais prático e eficaz de destruir o orgulho? Alguém já leu? Não, eu também não tinha lido assim especificamente. É uma busca. Ele diz assim: considerarmos como sois, nada. Diante da prova, quando alguém vier reclamar para ti, por que comigo, Deus? Troque por o que eu preciso aprender com isso. Todas as nossas provas diárias são, sabe aquele palavrão que a gente solta às vezes? Nem vou dizer, né? Senão eles vão me... É isso que acontece com a gente. A gente já sai gritando, brigando, reclamando, em vez de dizer assim, olha só, eu tive uma discussão no trânsito, ou eu tive uma discussão em casa, ou com o meu funcionário, ou no escritório. O que eu tenho que aprender com isso? Será que não é melhor eu calar, escutar, dar aquele passinho para trás, escutar e que aquilo entre aqui, mas fique reverberando no teu cérebro, para te entender o que essa pessoa quis dizer para ti realmente? Porque não são só as imperfeições que são faladas que são ruins, normalmente aquilo que é o mais ruim que te dá mais aprendizado. Claro que o bom também te dá. Emmanuel diz em O Consolador, pergunta 143. Quem não leu O Consolador deveria ler. Bom livro. Pobre de espírito é aquele que não se apega às coisas transitórias e compreende a grandeza da vida espiritual. E é isso que a gente tem que entender. São aqueles que já não têm necessidade de se desidentificar com as coisas do mundo e abrem espaço para que a humildade, para que Deus se manifeste dentro dele. Esse é o verdadeiro pobre de espírito. Ser pobre de espírito não é perder, é ganhar. Ganhar liberdade,
Apesar da vaidade, da comparação, da necessidade da aprovação. É estar vazio de orgulho para ficar cheio de Deus. Que possamos sair daqui um pouquinho mais leves, um pouquinho mais humildes. Não terminei. Ainda tem mais um pouquinho, né, Yara? Eu queria falar um pouquinho sobre o ego. Esse elemento que tanto nos destrói, que tanto nos coloca em situações difíceis, com a gente e com o outro. Por exemplo, se a gente olhar o ego na palavra, como ele funciona conosco no dia a dia, eles têm as negatividades do ego. Quais são as negatividades do ego? Ódio, egoísmo, orgulho, raiva, ressentimento, depressão, ansiedade, violência, medo, ciúme. A gente trabalha algumas dessas emoções durante o dia? Com certeza. Então nós temos ego, né? O dia que nós não trabalharmos isso, nós estamos quase perfeitos. Isso é uma maravilha. Quais são as manifestações do ego? Normalmente a gente leva para o lado pessoal. Ela brigou comigo, me xingou, nos falou alguma coisa impropéria, não sei o quê. Desculpa, teu nome? Débora, desculpa, não conheço todo mundo. Então, quando ela faz isso comigo, eu levo para o lado pessoal. Isso é uma coisa pessoal, ela me xingou. Olha, isso não me pertence, isso é dela. Não é meu, é dela. Ela está vociferando alguma coisa que ela está sentindo. E não eu. Xinga. Julga. Ah, agora nós chegamos no ponto forte do negócio. Julga. Quem não julgou aqui ainda atire a primeira pedra, né? Calma, calma. Joga já. Joga já. Deixa eu sair. Quando tu julga, tu separa. Olha, quando tu julga alguém, quando tu fala mal de alguém, tu separa ele de ti. Tu inferioriza ele nas relações. Então o julgamento é uma palavra que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Mas você pode pegar uma pessoa depressiva, você está julgando ela, você vai jogar ela mais para baixo. Você vai jogar ela para uma situação extremamente desagradável. O ego reclama, o ego reage. E o ego, ele tem a necessidade de estar. Então assim, ó, é importante que em determinados momentos da nossa vida, ou se a gente conseguir fazer isso, a gente não repare o ego. O que é reparar o ego? É trazer ele de volta. Se tu conseguiu tirar ele da tua vida, se tu conseguiu eliminar dessas 10 que eu falei, tu eliminou 5, maravilhoso. Mas não repare o ego novamente, deixa ele lá nessas palavras, acabou. Deixa ele para lá, não repara ele novamente para pegar isso. Isso vai te fazer mal, vai fazer mal ao outro. Quais são as personalidades do ego? Vejam, eu estou falando aqui isso, como a gente deve se apropriar disso para se tornar um pobre de espírito, humilde, brando, pacífico. Por exemplo, o puritano, o perfeccionista, o mártir, o apiedado, o eufórico. As personalidades do ego. Todo mundo sabe o que é um puritano, um perfeccionista, né? Aquele cara é o perfeito, ele é o cara perfeito, não toca nele, eu sou o cara perfeito, eu só faço coisas boas, eu não tenho erro, enfim. Quais são os prazeres do ego? Comida. Às vezes se acha bom na comida. Sexo. Droga. Maledicência. Como a gente é maledicente. Como a gente fala mal do outro. Às vezes você entra num barzinho, né? Vai tomar uma cerveja com os amigos, aí o cara começa a falar, mas é verdade. Esse cara não dá, eu não consigo olhar para ele, não consigo... Nós estamos com um problema no escritório. Nós temos um problema no escritório hoje com um corretor. E assim, eu não tenho, mas eu estou tentando que a gente se acerte, porque eles dois lá não se conversam.
E aí tu tá num lugar e eles começam a falar do cara. E eu falo assim, gente, a melhor forma de tu viver dentro desse ambiente é tu não olhar o lado ruim. Olha o lado bom. O quanto que ele pode ser bom para ti daqui a pouco. O quanto que ele é bom para ti nesse momento. Mas normalmente a gente é maledicente com todo mundo, cara. Tu senta num boteco, tu senta numa conversinha de amigas, tu senta, ai, aquele cara é horroroso. Meu Deus, ai, como eu adorava aquele cara, aquele era lindo. Então assim, a gente faz isso diariamente. Para. Pensar. Práticas diárias para a gente não trazer ele de volta. Evite se mostrar, evite aparecer, buscar atenção, causar impressões, expressar sua opinião, estar certo. Você pode estar certo, não há problema algum. Você pode buscar atenção? Sim, mas você não precisa se colocar no pedestal. É tipo aquele, coloque a candeia sobre o candeeiro, não sob o candeeiro. Coloque ela acima para que todo mundo veja, para que todo mundo sinta, para que todo mundo tenha essa energia que tu está passando. Não precisa se esconder ali embaixo. Nós todos somos iguais. Tem uma frase da consciência que diz assim: sem a humildade apenas vos adornais de virtudes. Olha isso, escutem bem. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Entenderam? Não? Muitas vezes a gente se adorna de coisas que a gente não é, gente. Não pegue isso como uma crítica, não. Às vezes tu não coloca um colar de pérolas para trazer um olhar diferente de todo mundo, ou um colar de ouro que não é ouro, para se mostrar mais, para se colocar mais. A gente faz isso, mas tu faz isso de forma humilde, de forma branda, tranquila, ou tu faz isso para impressionar realmente? Porque nós temos isso. Eu também faço isso. A gente se arruma, não coloca uma roupa linda, bonita e tal, ok. Mas às vezes tu anda com Rolex, tem direito de colocar? Tem. O quanto que a gente se coloca, às vezes, não por satisfação própria, não por amor próprio, mas para poder impressionar, né? Agora, eu estou numa sequência aqui que eu imprimi umas coisas interessantes. Tem mais de 5 minutos ou não? Sim. Quinquinho. Então assim, a prática, para a gente restaurar o ego, normalmente a gente tolera, não faça nada, permita se sentir diminuído, preste atenção no que ocorre dentro de você. Quando tu percebe essas coisas, tu não permite que ele volte, tu não permite que ele se coloque no lugar novamente e tu seja escravo dele. Todos os seres humanos são iguais na escala divina, somente suas virtudes se distinguem aos olhos de Deus, ou seja, julgamos. Exemplo, quando tu olha um bêbado na rua, aquilo que eu falei, aí tu olha para ele e diz assim, olha só, bêbado, que nojo, o cara não tem capacidade nem de levantar, nem de trabalhar, sabe, a gente olha para isso de uma forma diferente. Como seria diferente dizer assim para ele, olhar para ele, não ter esse sentimento de raiva, porque isso é um sentimento de raiva e de ego profundo, e dizer assim, Senhor que estás no céu, ajuda, manda as boas energias, ou tu mesmo fazer uma ação de caridade. A gente não faz. Todos os espíritos têm a mesma essência e todos os corpos são feitos da mesma substância. Títulos, posições, nomes, tudo fica ali naquele negocinho ali a 7 palmos ou lá no crematório, não dá nada. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza dos espíritos, não são? São. E para mim fechar aqui, eu vou fazer a prece, tá, Yara?
Para a gente encerrar essa palestra aqui, a gente sempre quer falar mais, mas eu acho que está bem no tempo. Eu queria fazer uma prece para vocês. Senhor Jesus, mestre e amigo, Pai de infinita bondade e justiça, nós nos reunimos aqui em Teu nome e no nome de Jesus para aprender. Hoje compreendemos melhor a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que o orgulho falou mais alto. Pelas vezes em que quisemos ter razão, aparecer ou nos achar melhores que nossos irmãos. Dai-nos, mestre, a humildade do coração. Aquela humildade que não se humilha, mas que se reconhece aprendiz eterno da vida. Ajuda-nos a praticar o desapego. Que a gente use os bens materiais para o bem sem nos tornarmos escravos deles. E que diante das provas da vida a gente consiga dizer: Pai, o que queres me ensinar com isso? Em vez de reclamar. Que o Teu Evangelho não fique só na nossa mente, mas desça para o nosso coração e vire atitude. Abençoa os lares aqui representados por todos. Puta, que plateia linda que está hoje, Yara. Eu nunca recebi tanta gente aqui. Isso é maravilhoso. E fora eles que estão aqui, que a gente não vê. Eu ainda não. Alguns vêm. Ampara os que sofrem, os que estão doentes, os que estão desempregados. Enfim, todos. E que a Tua paz, essa paz que só o humilde encontra, esteja conosco agora e sempre. Em nome de Jesus, nosso guia e modelo, eu agradeço e encerro essa reunião com todo amor que vocês possam receber de mim, dessa espiritualidade, e agradeço muito essa emanação de energia espetacular que vocês me deram. Ótima noite para todo mundo.